Podem ficar em pé para a gente, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Se vocês quiserem, podem sentar e iniciamos a nossa palestra, que o tema é sobre fortaleza e confissão, a confissão sacramental. E primeiro eu queria fazer uma breve introdução sobre essa questão da nossa fraqueza. Todos nós experimentamos a debilidade humana. Todos nós temos muitas fragilidades, lacunas, pecados, deficiências, falhas da nossa vida. E todos nós lembramos de uma passagem do Antigo Testamento, e eu quero trazer aqui para todo mundo considerar, daquele rei, o Nabucodonosor, que teve lá um dia um sonho estranhíssimo, né? E que ele lembrava que do seu sonho que uma grande estátua que tinha, e essa estátua era um pouco estranha, tinha uma cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, as pernas de ferro, diz lá no livro do Daniel, os pés, e aí está a questão, os pés em parte de ferro e a outra parte de barro. E a estátua se apresentava assim de uma forma temível, horrorosa. E diz o texto do Antigo Testamento, do livro de Daniel, que desprendeu-se da montanha uma pedra que veio ferir a estátua nos pés de barro. E diz o livro que lá pelas tantas a estátua caiu, desabou e se pulverizou. Nessa imagem, que pode servir para muitas coisas, que Daniel depois vai interpretar aquele sonho para Nabucodonosor, nós não vamos entrar, depois quem tiver interesse vai lá buscar a interpretação de Daniel, que não foi nada agradável para Nabucodonosor, que simplesmente previu o colapso total do seu reinado, da sua dinastia e assim por diante. E daqui, dessa passagem do Antigo Testamento, mostra que as coisas humanas, mesmo os reinados mais poderosos, as situações assim de caráter pessoal mais seguras, são como tudo, morrem como feno, se acabam, se pulverizam. Porque, resumo da ópera, todos nós, sem exceção, temos os pés de barro. E essa expressão São José Maria utilizou com muita frequência para relatar qual que é a nossa situação, a situação humana, isto é, a condição humana. A Hannah Arendt tem um livro chamado A Condição Humana. E nós podemos dizer que, resumindo no aspecto da revelação, a condição humana é simplesmente essa, de que somos frágeis, temos os pés de barro e basta uma pequena dificuldade para aquela estátua fenomenal vir abaixo, porque temos os pés frágeis. O nosso ponto de apoio é efêmero e passa. Então, se pensarmos nessa condição nossa humana, não é difícil a gente reconhecer pessoalmente que temos essa mesma fragilidade. Veja, não digo que não sejamos inteligentes, somos inteligentes, temos ideias, quantas vezes brilhantes, temos sentimentos grandes e nobres, temos, por vezes, firmeza na nossa ação, mas a base de sustentação, se não está em Deus,
se não está apoiada na graça, se não está apoiada em Cristo e nos sacramentos, a sustentação é puro barro. Barro de moringa, como dizia São José Maria muitas vezes. Trazemos em nós um defeito de origem, que é o pecado original. O que acontece com o pecado original? Que tipos de fragilidade? Nos faz exclamar a mesma e exata coisa que São Paulo fala nos Atos. Diz assim São Paulo, vamos lembrar a frase: ai de mim, porque faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Esse princípio de antagonismo interior. Então todos nós temos que pensar bem nisso, né? Somos muito frágeis e essa fraqueza é constitutiva. E se acrescenta essa fraqueza básica devido ao pecado original que nos inclina ao mal, não que nos tire a liberdade, temos a liberdade, mas fragiliza a nossa liberdade, a nossa vontade está debilitada. E acrescentamos junto a isso, e todos nós podemos averiguar isso, as nossas faltas, os nossos pecados sucessivos, aquela preguiça, a nossa vaidade, a soberba, a luxúria, os pecados contra a castidade, e assim vai. Como que um leque enorme de faltas, isso tudo vai cada vez mais, se não buscamos os sacramentos e a ajuda de Deus e a ajuda da graça, vamos ter inclinações fortes ao pecado. Muitas vezes nós não damos importância à nossa fraqueza, a essa debilidade. E esquecemos depressa demais. E sem perceber que depois de ter cometido, por exemplo, um pecado de preguiça, uma falta de vaidade, uma inveja, ainda que o ato passe, o ato invejoso, o ato maledicente, o ato pecaminoso passe, sobra uma coisa que nós esquecemos, que acaba ficando uma coisa remanescente na nossa alma. Os atos passam, os pecados passam, mas os maus hábitos ficam e entortam e entorpecem a alma. Então ficam disposições dentro de nós e essa disposição nos afasta de Deus. Então, cada um de nós tem que pensar muito bem como é que está agindo em relação às suas fragilidades, à sua soberba, à sua vaidade, à sua sensualidade, à inveja e assim vai. Então não há outra e não é outra explicação desse estado de apatia que às vezes acontece conosco, a languidez em que frequentemente nos encontramos. Há algumas causas possíveis e nós, em geral, encontramos 3 possíveis causas dessa apatia, dessa má vontade, que vai sucessivamente sendo aumentada em função dos maus hábitos que ficam na nossa alma em função dos pecados que nós cometemos. Um espírito acomodado, que impede de reagir, por exemplo, nós não reagimos, temos que buscar a confissão sacramental e adiamos. Temos que recomeçar a nossa luta por aproveitar o tempo e aplicar-nos ao nosso estudo. E aparece o comodismo, a falta de vontade, essa deficiência muito grande. Outra coisa, aparece como que uma constante, uma lei interna dentro de nós, como que montada sobre essa questão do pecado original, que é a lei do mínimo esforço, contentar-se com muito pouco. Então podemos dizer assim que temos uma tendência muito grande a, se não cuidamos dessa luta e não fugimos constantemente do pecado e buscamos a virtude, estamos mais próximos de Cristo, vai se traduzir em quê? Em desenvolvermos uma apatia à luta. Isso é a lei do mínimo esforço para as coisas que supõem vencimento pessoal, o caminho da luta por ganhar as virtudes. E também, a última que aponta São José Maria, num dos
dos pensamentos de caminho, diz daquela mística do Oxalá. Oxalá, Oxalá eu fosse assim, Oxalá eu tivesse mais tempo, Oxalá eu tivesse mais condições. E as desculpas aparecem, são coisas do meu jeito de ser, são coisas isso é do meu caráter, começamos a nos desculpar. E, na verdade, são coisas do quê? Da nossa falta de empenho, no fundo, da nossa falta de caráter. Então é preciso olhar por que não reagimos hoje e agora para receber bem a graça de Deus. Agora é o tempo da conversão. Esse tempo de quaresma é um tempo de mudança pessoal. Hoje e agora. Porque vamos pensar aquele ladrão, o bom ladrão que está lá também pregado numa das cruzes. Será que o ladrão ficou esperando que Cristo ressuscitasse para pedir a ele: Senhor, lembre-te de mim quando estiveres no paraíso? Não atrasou a conversão. E nós arrastamos dentro de nós mesmos um organismo sem capacidade de resistência, fazendo a comparação com o organismo saudável. O nosso organismo espiritual adia a nossa conversão, deixa para depois, estamos acostumados às nossas faltas e acabamos assim desprovidos de resistências de saúde, anticorpos, e estamos mais propícios a constantes inflamações, infecções no campo do espírito. E agora vamos dar uma pensada na fortaleza de Cristo. Cristo nos dá um exemplo de fortaleza. Ele foi tenaz, foi forte e não escolheu um caminho fácil para realizar a redenção. Quis se entregar a cada um de nós, morreu por nós com uma morte de cruz. Quis sofrer o pior dos tormentos e se afasta de tudo aquilo que supõe espetáculo. Né? O demônio, quando tenta Cristo naquelas três tentações, propõe mundos e fundos, que se atira aqui do pináculo do templo, do ponto mais alto do templo, que viriam anjos para salvá-lo, que ele se alimentasse porque estava passando fome. E Cristo não busca a plateia, não busca o extraordinário, não busca o comodismo, não faz, por assim dizer, algum milagre para salvar a própria pele ou para ficar mais confortável. Quis padecer sendo Criador de todas as coisas, Criador do universo. Imagina isso, que você tem um Senhor todo-poderoso. Bastaria um gesto, um desejo de Cristo para aparecer em 1000 legiões de anjos, para o libertar, para o defender, para arrasar aquele povo que estava fazendo mal. Isso pelo seu poder divino. Quis padecer serena e mansamente todo aquele sacrifício terrível por qual passou. E a cada um de nós que queremos ser discípulos de Cristo, é preciso seguir o caminho do Senhor, ser fortes, ser tenazes. Quem quiser ser meu discípulo, diz Cristo, pegue a sua cruz de cada dia. Então está dizendo a cada um de nós, pegarmos a cruz de cada dia e segui-lo. Só assim poderemos ser verdadeiramente cristãos. É verdadeiramente o discípulo de Cristo aquele que se assemelha ao grão de trigo que morre para dar fruto. Não é verdade que a semente, ela só frutifica e dá aquela árvore, e dá aquele arbusto, e depois dá novas sementes, se morre, se apodrece, se entrega de fato. E assim, Deus nos pede, vai, vende tudo o que tens, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Em outro ponto diz, se o teu olho direito te escandaliza, o próprio Cristo diz isso, arranca-o. E diz também aquilo que não veio trazer uma paz dos cômodos, a paz do pântano, daquele que está acostumado com o bicho, com a coisa podridão, não trouxe a paz do pântano, mas a paz que é do córrego, da água límpida, transparente, de uma vida entregue, clara, cheia de virtudes.
Então, nós temos que buscar uma ponte. Nós somos filhos de Deus, fomos resgatados por Cristo e Ele nos faz uma verdadeira ponte de salvação, que é uma ponte de segurança. Então, Deus não se esqueceu da nossa fraqueza, nos resgata e nos quer fortes, nos quer tenazes e nos ajuda pessoalmente, por meio do seu sacrifício, e nos dá a possibilidade de salvação, de segui-lo com fortaleza e com firmeza. Então Deus, diz São José Maria, não é um espectador passivo das nossas debilidades, menos ainda um juiz inexorável, no fim da linha. É Pai porque sabe e quer perdoar. Um Deus criador, que do nada extrai todas as coisas, nos enche realmente assim de admiração. Agora, um Deus redentor, que assume as nossas culpas e se deixa cravar na cruz por nós para nos salvar, nos enche de agradecimento. Agora, vamos pensar que não existe paralelo nem igual em nenhuma parte, mas um Deus que perdoa. E é isso que nós queremos falar. Um Deus que nos acolhe, que nos perdoa, mas que todas as mães e pais juntos perdoam os seus filhos. Tem que nos enamorar, nós temos que nos apaixonar por um Deus assim, que perdoa os seus filhos, e porque é pai e mãe 100 vezes, 1000 vezes mais, diz São José Maria, de qualquer mãe, pais na terra. Há 3 parábolas no Novo Testamento que nos mostram essa atitude divina. A moeda perdida, que uma senhora, uma mulher perdeu uma moeda de valor, varre toda a casa e quando acha a moeda fica feliz, fica pulando e comunica essa alegria para suas companheiras. E que a outra parábola é da ovelha perdida, que se afasta. Então, aquele pastor que sai à busca, se 99 estão dentro do redil, vai atrás da ovelha perdida. E por vezes somos nós essa ovelha perdida. E Deus quer deixar todas as outras para nos buscar, uma a uma. Essa parábola nos mostra que Deus nos quer individualmente, pessoalmente, não no meio da multidão. E a outra parábola magnífica, muito bonita, é a parábola do filho pródigo, daquele pai que espera o seu filho uma vez e outra vez, está já de longe, esperando naquela estradinha, onde ele contava já dia após dia, ano após ano, que o seu filho voltaria, e todo fim de tarde, olhava para lá, para aquela estrada longínqua, já se perdendo no horizonte, ele aparece um vulto. Puxa, meu filho está vindo, esse é o meu filho, que tinha se perdido e voltou. E assim conosco, Deus espera uma vez e outra vez. Essa é a ponte de passagem. Um Deus que nos espera constantemente para nos ajudar, para correr, para salvar da nossa fraqueza, da nossa debilidade. Às vezes nós temos nosso período de trevas, não é verdade? Aquelas trevas que passam na nossa alma por causa do pecado. Nós temos que procurar buscar a luz divina, sair desse período que às vezes pode se prolongar muito de apego ao pecado. Deus é misericordioso e porque se sozinho nós seríamos incapazes de sair dessa situação. Mas se nós recorremos a Deus assim, como aquele filho pródigo, o filho que gastou tudo, né, com todo tipo de bobagens, não? E aí começa a perceber que se afastou de Deus, que estava comendo comida de animais, e começa a perceber que estava muito mal. E o pecado produz nisso na alma. E durante o tempo da quaresma, nós temos esse momento de pensar diante de Deus, o que está fazendo mal na minha alma? O que está me afastando de Deus? Quais são os meus pecados reiterados? E buscarmos o quê? O sacramento
da misericórdia. Repara que entranhas de misericórdia tem a justiça de Deus, diz São José Maria no Ponto Caminho, lá 309. Porque nos julgamentos humanos, castiga-se a quem confessa a sua culpa. E no divino, perdoa-se. E é isso que nós temos que procurar no sacramento da penitência. Deus manifesta aí no sacramento da confissão, que a gente chama da penitência, manifesta principalmente a misericórdia. Ajuda que ele estabeleceu para que nós pudéssemos nos salvar. Então, temos aí também a possibilidade de meditar essa passagem, a parábola do filho pródigo, que podemos chamar também a parábola do pai misericordioso. E nessa parábola nos chama a atenção para quê? Para o arrependimento. A insensatez do filho que se afasta de Deus e se entrega à vida mais dissoluta. Então, lembra que tem um pai que o ama, a quem ofendeu, e decide retornar e pedir perdão. Está aí o sacramento da penitência. É o ponto de partida da nossa mudança pessoal. Reconhecer o nosso pecado, pedir perdão a Deus e não enganar-se, não de pensar que basta simplesmente pedir perdão a Deus diretamente. Isso é condição necessária, mas não é suficiente, porque Deus quer que nós busquemos o sacramento da penitência. Cristo instituiu esse sacramento porque nós precisamos da confissão sacramental. Então, como se engana os que sustentam ser difícil sermos suficientemente livres para pecar? Nós pecamos porque queremos, sim, porque consentimos. Então, cada um de nós pode reconhecer essas faltas graves. As faltas graves não são acidentes de percurso, como um relógio que não funciona direito, como um mecanismo que está fazendo um barulho. Os nossos pecados são pecados pessoais que ofendem a Deus e causam uma distância imensa diante de Deus. E não é uma questão de surpresa. Só há surpresa quando não há vigilância, quando nós não estamos vigilantes na nossa luta. E se uma pessoa deixa o pecado e vão se aumentando as condições de maus hábitos, pecado sobre pecado, por vezes isso acontece com muita gente, acabo tendo uma sensação de ser um trapo sujo. Então vamos procurar fazer o nosso exame de consciência e reconhecer as nossas faltas humildemente e buscar a confissão. E a confissão é: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. A confissão das faltas graves, os pecados mortais, são absolutamente necessárias para o nosso perdão e para a volta e a resgatar o estado de graça. Então todos nós podemos trabalhar mais nesse sentido, de buscar o sacramento da penitência e voltar uma vez e outra vez, quantas vezes forem necessárias. Então, a contrição é dor de amor, dor da nossa vontade, por ver e reconhecer que Deus sendo tão bom, ofendemos a Ele. E quem perdoa não é o sacerdote como instrumento, faz ali, empresta as suas palavras, os seus gestos, e ali quem opera o milagre do perdão dos pecados, porque só Deus pode perdoar, é o próprio Cristo, e o sacerdote empresta os seus gestos, a sua voz, e o sacerdote, dizendo: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o próprio Cristo que nos está absolvendo. Então, a confissão deve ser uma confissão auricular, pessoal, contrita. Olha lá, nós temos que ter o exame de consciência, temos que manifestar as nossas faltas graves, pelo menos todas as faltas graves, desde a última confissão válida que nós fizemos. E essa confissão contrita, com o desejo de não mais voltar a pecar.
E esse desejo de não mais voltar a pecar, basta ter essa detestação, realmente detestação de não mais voltar a cair no pecado. Então, como sabemos, a confissão das faltas graves é necessária para nos aproximarmos da mesa da comunhão. Não se pode buscar a comunhão sem estar preparado. A Eucaristia se recebe o próprio corpo de Cristo, presente ali em corpo, sangue, alma e divindade. E o próprio Cristo nos fala que ali não se pode aproximar desse sacramento para recebê-lo com consciência de falta grave, de pecado grave. Então, nós temos que estar muito bem preparados para receber a comunhão. A confissão, a gente pode dizer que ali nós devemos enunciar o número e a espécie de todos e cada um dos pecados que nós cometemos depois da última confissão válida. Por exemplo, vou citar uns pequenos exemplos. É diferente, vou exagerar aqui, é diferente dar uma bofetada no filho ou no pai, ter um caso com uma mulher solteira, uma casada, furtar na rua ou dentro de uma igreja. Então é preciso dizer todas as circunstâncias que agravam aquele pecado. E enunciarmos, não é? Pois quantas vezes foi uma confissão bem feita, enumera, pelo menos com um mínimo de exigência, briguei não sei quantas vezes, 5 vezes, menti de uma, outra ou 3 vezes naquela semana ou naquele mês, e assim vai. Então é preciso dizer também o número de vezes que nós temos ofendido a Deus. Não basta uma pessoa chegar numa confissão e dizer assim, não, é que eu estava mal-humorado, sabe? E nesse dia, como estava meio de baixo, meu astral, então aí, você sabe, uma literatura, nós temos que ir direto ao ponto. Se eu pequei, foi por soberba, eu não aceitei bem e reagi com ira e ofendi a minha mãe, o meu pai, um irmão, briguei com uma pessoa, discuti, agi mal. E nós sabemos que quem vai contra a caridade vai contra Deus. Então nós temos que estar muito cuidadosos nesse campo. E a necessidade de quem busca o sacramento da confissão, cumprir a penitência indicada pelo confessor. Por vezes as penitências são pequenas, rezar uma Ave Maria, rezar o terço, ou uma dezena do terço, ou ler um texto que o sacerdote nos diz. Cumprir a penitência logo depois, com o propósito de emenda, de não mais voltar ou cometer pecados. Então, uma vida que faz assim, muda, retifica, uma vida que agora está com essa contrição, vai se empenhar em boas obras, em muitos momentos de oração. Então você vê, uma pessoa que se confessa, retoma o plano de vida espiritual. Quem aceita humildemente as suas faltas em relação àquilo que mais atrapalha a sua vida espiritual, para as suas perdas de tempo e bobagens na internet. Então, a aceitação humilde, confessa isso, saberá, sem hesitar, ir para frente e fugir dos obstáculos que prejudicam a nossa vida espiritual. Que obstáculos são esses? Fugir deles, de cada uma deles. Vamos destacar 3. Vergonha. Vergonha é para pecar, mas na hora de confessar nós temos que ser muito audazes. Falar, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, quero ser curado, quero voltar, quero retomar a minha luta. Outras desculpas que pode ser, não sinto dor, não é um problema de sentimento. A dor é da vontade, é o desejo de afastar-se daquilo que ofende a Deus. Eu não quero mais ofender a Deus, basta isso. Terceiro obstáculo possível. Eu sou muito frágil, eu vou cair de novo. Então eu não vou me confessar. Bobagem. Vai, pede ajuda a Deus. É melhor ter a graça de Deus e a fortaleza de Deus que você sai do buraco. Já conheci pessoas que me disseram assim, sabe, eu preciso aprender, eu preciso ver que como é que chama? O poço é profundo. E eu olho, dessas pessoas que diziam isso, o poço não tem fundo mesmo. Nunca se chega ao fundo do poço. Nunca. Sempre se pode cair mais fundo ainda.
E o triste de tudo isso é que a pessoa depois não tem forças para se levantar. Então, nem vergonha, nem falta do sentimento de dor e também a desculpa de que eu vou cair de novo. Nós sabemos que podemos cair sempre sem a graça de Deus, sem a ajuda de Deus e a nossa correspondência. E a nossa fortaleza aumenta se reconhecemos que temos os pés de barro. Ora, a confissão não apenas nos perdoa dos pecados, nos dá uma graça, uma ajuda efetiva para sair daqueles hábitos ruins que nós temos. Procurar a confissão frequente. Nós experimentamos temos os pés de barro, podemos cair. O homem santo é a pessoa que não simplesmente é impoluto ou tem uma conduta impecável. O homem santo é aquele que toma consciência das suas faltas, tem contrição, busca a confissão e se levanta. Então é começar e recomeçar quantas vezes forem necessárias. Então a confissão está para fortalecer a nossa vida espiritual, a nossa vida interior. Procurar, e aqui outra recomendação boa, é ter um confessor habitual, uma pessoa que nos conheça, então um sacerdote que possa nos ajudar e vai nos orientando. E quem já tem um diretor espiritual, um sacerdote que faz esse trabalho, então nós temos aí uma ajuda imensa para que nos vá ajudando a ir por um plano inclinado. E com certeza, quem tem um plano de vida espiritual, quem busca a confissão frequente e busca também o sacramento da Eucaristia, tem a ajuda permanente de Deus, da graça, para ir para frente e ser verdadeiramente santos. Então, resumindo, é errada a atitude dos que acham que não seria autêntico confessar porque podem reincidir ou podem cair de novo. Seria tanto como transformar a confissão numa afirmação de personalidade. Nós vamos ali humildemente pedir a ajuda de Deus e da graça, que isso é o que nos fortalece. Então, reconhecer as próprias culpas, fazer a nossa confissão que nos dá fortaleza. E a nossa fortaleza é essa, é uma fortaleza emprestada. E lembramos uma imagem muito bonita, que além dos pés de barro, São José Maria gostava de pensar daquelas sopeiras antigas, feitas de porcelana, que por vezes caíam, e como é que se fazia o conserto dessa daí? Se colavam as partes e às vezes se colocava também algum grampo de metal para fazer um pouco de estrutura um pouco mais resistente nessas sopeiras para famílias grandes. Então, nós somos como esse vaso que se quebra, mas depois se consegue colar peça com peça, e que bonita fica aquela peça depois de colada. Mostra, vamos dizer assim, a experiência que nós temos de vida. Nós não estamos num passeio, num desfile militar, nós estamos no meio da guerra. Essa é a nossa fortaleza, como do homem que volta da guerra coberto de cicatrizes. É isso daí, é talhado na guerra, porque foi ferido, mas se recompôs através da confissão, através da Eucaristia. E hoje tem esse corpo espiritual vigoroso, de homem curtido na luta, mas apoiado em Deus, que essa é a nossa fortaleza. Quem está unido à graça, unido a Cristo, através desse começar e recomeçar pela confissão, experimenta uma fortaleza enorme e poderá, com certeza, ajudar muitíssimas pessoas que estão afastadas de Deus à sua volta. Então, gente, vamos terminar com a oração final? Podemos ficar em pé e damos fim. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.